Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Números no capítulo 14 e do verso 20 a seguir. Quantos estão felizes nessa noite de estar aqui adorando a Deus? Números capítulo 14 e verso 20. Quem achou, diga amém. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, e nenhum deles verá a terra que conjura, repita comigo por favor, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Pastor, essa é a mensagem da passagem de ano. Uma passagem que fala de castigo, fala do juízo de Deus. E para aqueles que conhecem a história de Israel, muitos que leem esses textos ficam maravilhados de como a incredulidade do povo de Israel, vendo maravilhas, vendo o mar se abrir, vendo um exército inteiro de Faraó, que era temido naquela época em toda a terra, se esvair no mar, vendo todas essas maravilhas e sinais, e Deus dizendo aqui, por 10 vezes vocês me provaram. E nós lendo hoje nessa idade contemporânea, a gente olha para isso e diz, como eles puderam fazer todas essas coisas? Como eles puderam, apesar de todas as coisas que eles viram, experimentaram e viveram e sentiram, quando o próprio Deus desceu pessoalmente no monte, e a Bíblia diz que o monte tremia de tal maneira que eles correram de medo, e dizendo, falaram para Moisés, Deus fala para você, Moisés, e você fala para nós, porque nós temos medo de Deus. Esses homens que viram um mar de paredes, de grandes paredes, e eles passaram em seco, velhinhos, crianças, animais, porque eles saíram do Egito, não eram guerreiros, eram pessoas comuns, eram trabalhadores, muitos escravos, escravizados por 430 anos no Egito, e agora eles saem em liberdade, sem armas, sem dinheiro, vírgula, né? Porque a Bíblia diz que eles receberam os presentes dos egípcios e eles saíram ricos, né? Mas agora eles estão no deserto, vendo Deus trazer eles com mão forte, passando pelo meio do mar, Rafael, paredes de águas, e vem um exército por trás, as águas cobriram todo esse exército e matou, e o povo de Israel passou em seco. E a gente diz, como é que eles podem ter duvidado, como nós acabamos de cantar esta canção linda, que o Jeová Jireh, o Deus da provisão, como é que nós podemos ter duvidado que Ele estaria conosco? Como é que nós podemos, no pior dos nossos dias, duvidar que o Senhor é quem nos traz, e que nós estamos cobertos e seguros nos seus braços?
E a gente lendo essa história, a gente se assusta. Mas se a gente estivesse lá, será que a gente não viveria a mesma situação, Gabriel? Será que a gente não duvidaria assim como o povo duvidou? Porque hoje nós vemos os mesmos sinais. Hoje a mão de Deus se manifesta da mesma forma. Pastor, eu não vi o mar se abrir. Você vê o arco de Deus se manifestar no céu todas as vezes que chove. E você se acostumou com ele. Você vê o próprio Deus falar na sua boca quando você fala a língua de Deus, que o Senhor põe línguas na sua boca. E você fala mistérios com o Senhor e só você, nem você entende, só Ele. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós podemos perguntar nesse dia de castigo, o que foi que esse povo fez? Porque, irmãos, um dos piores castigos da Bíblia é esse aqui. Essa geração não vai entrar na terra prometida. E aqui eu posso fazer 3 perguntas nesse texto. Qual que era a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, Rafael? Nós sempre temos essa dúvida. Estamos tão lutando no dia a dia das nossas coisas, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos, que nós esquecemos que existe uma vontade majoritária do Senhor e uma promessa. Que Deus podia levar eles à marra para a terra prometida, sim ou não? Sim. Se Deus quisesse, fosse desejo de Deus, Ele levaria. Mas uma coisa que eu aprendo com o Senhor é que Ele nunca vai me levar num lugar que eu não quero ir. Embora seja a vontade dEle, seja o desejo. Sabe qual era o desejo de Deus, irmãos? Era que eles ficassem 40 anos perambulando no deserto. Era essa a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? É que você fica 5, 10, 15, 20 anos perambulando na sua vida financeira e não sai do lugar? Essa é a vontade de Deus? Será que Deus te escolheu para a pobreza? Será que Deus te escolheu para a doença, para a miséria? Que Deus bonzinho? Ou que Deus malzinho? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é: eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Essa sempre será a vontade de Deus, te levar para um lugar que emana leite e mel. Pastor, então se é a vontade de Deus, por que eu estou no deserto? Deus aguentou a prostituição do povo, eles se adulterarem com outras mulheres, com mulheres estranhas. Deus aguentou os pecados dessa nação. Mas tem uma coisa que é o que talvez está impedindo grandes, são os grandes impedimentos da sua vida, que Deus não suportou, é quando você duvida que Ele é o Jeová Jireh. E essa foi a razão que esse povo não entrou na terra. Porque no contexto desse texto, Deus manda, eles falam assim: a promessa era para Abraão, depois passou para o seu filho Isaac, depois veio para Jacó, e aí vem a descendência. E sempre o desejo, qual era o desejo de Deus, irmãos? Levar o povo para uma terra que emana. Por quê? Porque Deus nos ama, Deus quer o melhor para você. E quando o pior nos sobrevém, não é culpa de Deus, é culpa de quem? Nossa culpa. Pastor, o que o senhor quer pregar nessa noite? Eu quero dizer para você que, quem sabe, tudo que nós passamos para trás, e todas as vezes que você não chegou a nenhum lugar, não era a vontade de Deus. Pode ser a vontade de Deus por um tempo, quando Ele está te provando. Porque Deus chama Davi e fala: você vai ser rei sobre Israel. O Davizinho está lá no campo, pastoreando as ovelhas, aparece um urso. E o Espírito de Deus entra dentro dele, Luciano. E a Bíblia diz que ele pega o urso com as próprias mãos, pequenininho, talvez
pouquinho maior que o Lucas aqui. Um menininho de 12 anos. E esse Davi agora, numa certa vez, ele enfrenta um leão. Ele aparece um leão. E ele mata o leão. E aí o Davizinho está lá. Cresceu, já estava maior um pouquinho. E vem Samuel ungir um rei sobre Israel. E ele manda buscar Davi lá no campo. E a Bíblia diz que ele unge. Agora você é rei de Israel. E o que acontece com Davi? 10 anos no deserto. 10 anos vivendo com ladrões e salteadores. E fugindo do rei que estava. Pastor, mas não foi Deus que chamou? Sim, foi Deus que chamou. E o seu deserto nunca pode durar mais de 3, ou 7, ou 10 anos. Que são os tempos que Deus prova. De todas as provas de todos os homens de Deus da Bíblia, é esse o tempo que dura. Quando dura muito, dura 10 anos. Mas chegou um tempo que Davi foi honrado e Davi se tornou rei, assim como Deus tinha falado. Porque qual era o desejo de Deus para Davi? Levar ele para uma terra prometida. Qual é o desejo de Deus para você? Te levar para uma terra prometida. E as coisas que acontecem no caminho, e as coisas que acontecem no percurso, é que vai definir e que vai separar, como eu mais o Luciano conversava ontem à noite, que vai separar os homens dos meninos. Porque nós falamos, em Jesus você vai vencer, em Jesus você vai ter vitória, em Jesus você vai conseguir. E a própria palavra vitória, a própria palavra vencer, ela traduz, pastora Elza, que eu tenho que lutar alguma coisa, que eu tenho que passar por alguma coisa difícil. Eu só venço quando eu passo por algo complicado. E não há nenhum vencedor que não passou. A palavra vencedor é vence a, se a gente fosse parafrasear, seria vence a dor. E para você vencer com Jesus, você tem que vencer a dor. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer dizer que Deus nunca quis o seu mal e que Deus quer te levar para uma terra prometida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu falei, se você está no deserto, ou você está passando uma prova, ou você está no caminho errado. Porque o deserto, Israel passaria, irmãos, para o deserto em 6 meses. Esse era o tempo da vontade de Deus que Israel atravessasse o deserto, Gabriel. 6 meses. Quantos anos Israel ficou no deserto, irmãos? Bem forte. Quem entrou na terra prometida, irmãos? Josué e Caleb. Por quê? Eles foram espiar a terra. Deus falou assim, ó, vai lá, vai olhar a terra que eu vou te dar para vocês. E eles chegaram lá, cachos de uva, que gastava 2 homens para carregar um cacho de uva. E eles se maravilharam com aquela terra, com aquela beleza. Mas também eles se assustaram, porque na terra tinha gigantes. Tinha gigantes na terra. 12 espias foram lá e voltaram com medo. Somente Josué e Caleb falaram assim como eu saí desde o primeiro dia, com a minha fé, nós venceremos ele. Nós vamos contra ele, porque... Mas 10 tiveram medo e falaram para Moisés, está louco? Qual que é mais grave, irmãos? Eles cometeram assassinatos, cometeram prostituição. Deus foi suportando todos esses pecados. Mas quando chegou no tempo que eles duvidaram de Deus, é o tempo que eles perderam a promessa do Senhor. Então, se eu não estou na terra prometida, ou não estou em direção a ela, eu perdi a promessa do Senhor, porque duvidei dele. Você acha que a luta que você passou em 2023 não estava nas mãos e no controle de Deus? Você acha que o Senhor decidiu de 2020 para cá te destruir? Você acha que Deus não tinha uma intenção maior de te levar para... Sabe por que não entra, irmãos? Porque você não consegue permanecer nunca.
Hoje você está a todo vapor. Amanhã você, não, Deus não me ama, Deus não me quer. Depois de amanhã você, não, eu vou continuar. Amanhã você já está fraco de novo e desiste novamente. Passa um ano, você recomeça. Você nunca vai chegar na terra. Você nunca vai receber a promessa, que é a vontade de Deus. Deus nunca quis nada ruim para ninguém. Deus nunca quis nada. A gente pensa que Deus quer coisa, manda a dificuldade para a gente, porque Ele tem prazer. Deus tem prazer em te trazer problemas, em te provar, em te trazer dificuldade. Ou Deus tem um propósito maior, ou Deus tem uma promessa que você não está conseguindo enxergar e ver no final. Eu nem olhei que hora que eu comecei a pregar. Qual é a vontade de Deus? Para onde Deus quer me levar? Qual é a promessa de Deus para a minha vida? Qual é o sentido das coisas? Até quando você vai viver a sua vidinha se importando só com você mesmo? Até quando você vai ser inútil para Deus? Inútil. Até quando você não vai se importar se a igreja pegou fogo, se ela acabou, se a água veio e arrastou tudo, se os crentes subiu ou desceu? Até quando você vai enterrar os teus talentos que o Senhor te deu, te fez uma promessa ainda no ventre da sua mãe? Até quando você não vai se importar com as coisas de Deus, achando que tudo é aleatório, achando que tudo é a vontade do homem, ou coisas do acaso? Porque uma coisa que eu entendo aqui nesse texto, que nunca Deus vai percorrer o caminho por você. Nunca. Ele vai te mostrar o final, como um sinal. Porque qual foi o dia que ainda no deserto Deus abandonou esse povo? Esse povo viveu no deserto 40 anos, comendo pão que nascia do orvalho. Esse povo viveu 40 anos no deserto, comendo maná, que nascia todos os dias na madrugada. Todos os dias o Senhor trazia na madrugada. O povo que rejeitou a Deus, embora eles não entrassem na terra prometida, mas o Senhor cuidou deles até o fim. E veio o maná, veio as codornizes, veio a água da rocha por várias vezes. O Senhor estava lá, e o Senhor não percorreria o caminho de nenhum deles. Todos eles teve que percorrer e fazer a sua escolha. Qual o caminho que você está escolhendo? Quando a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, o único caminho. Mas eles tiveram medo, eles duvidaram de Deus. Quantas pessoas acham que você ora e Deus não está nem aí, não está ouvindo? Eu cansei de ouvir isso aí já. Quantas pessoas acham que a oração que tem poder é a oração do pastor, quando ele põe a mão em você? O pastor também tem dias que está com medo também. Mas assim como Jó, que na maior da sua provação ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ele olhava na circunstância, ele não via nada que provava essa palavra ou esta fé. Ele olhava na circunstância e tinha perdido 10 filhos, tinha caído a casa sobre eles, deu um terremoto, caiu a casa e matou 10 filhos num dia só. O Deus que ele amava permitiu que caísse saraiva no campo e matassem todos o seu gado. E agora, o Deus que ele amava, ele está com cinzas no seu corpo, passando para diminuir a dor das chagas, uma enfermidade que pegou ele, e agora ele está coçando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará.
O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Jesus é o caminho. Você precisa passar por Ele. Jesus não vai te na frente. A música é linda. Deus vai na frente quebrando os muros. Mas ela é herética. Porque Deus nunca vai na frente. Deus é o caminho. Pastor, e quando Deus mostrava de noite a coluna de fogo para que o povo seguisse? Deus é o caminho, é o sinal. É a misericórdia de Deus quando Ele é o sinal para você. Qual é o seu sinal? Essa palavra. Qual é o seu sinal? O arco celeste de Deus que se manifesta todo. Hoje Ele apareceu no céu, em vários lugares. E o Senhor disse: eu nunca mais destruirei vocês. Essa é a minha aliança. Que embora o Brasil mereça essa aliança, embora nós que estamos aqui mereçamos essa aliança, mas Ele coloca no céu: eu sou fiel. Pastor, eu sou imperfeito. Ali ninguém deixou de entrar na terra prometida, Luciano, porque era imperfeito. Todos eles eram imperfeitos. Eles deixaram de entrar, Gabi, porque eles não creram. Eles não creram em Jesus. Então não tem nada mais pior. Até falei o português errado agora, né? Não tem nada pior do que não crer em Jesus. Eu creio em Jesus, eu estou aqui cantando aleluia. Aí a Bíblia fala assim, ó: esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. As dificuldades, irmão João, que o Senhor conhece a minha vida, assim como eu conheço a sua, que nós passamos de 2020 para cá, as lutas e as guerras que nós travamos não impediu, como a música linda, que nada pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não me parou. Por quê? Por quê? Porque eu creio nele. Aquele que permanece jamais será confundido. Aquele que crê no Senhor jamais será confundido. Então, primeira pergunta: qual é a vontade de Deus? E a resposta: me levar para uma terra prometida. Para todos aqui, ó. Essa resposta é para todo mundo que está aqui. Deus quer te levar para uma terra prometida. E aonde você está, meu filho? 20 anos no deserto, 40 anos no deserto, você vai morrer aí? Você vai permanecer aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Ele não vai na frente quebrando o muro, não. É você que vai. E Ele vai com você como uma bazuca. Porque quem derrubou as muralhas de Jericó não foi 300 adoradores? Porque quando você brada, meu filho, Deus se manifesta de dentro de você e o milagre acontece. Sempre, sempre, sempre. Mas nós não cremos. Pastor, o que tem que fazer? Lê aqui, segue o exemplo de Josué e Caleb, vocês vão ver o que tem que fazer. Eu vou, ainda que eu morro. Eu vou, que o meu Deus está comigo. Segue o exemplo de Davi, porque ele enfrenta um urso, enfrenta um leão, e daqui a poucos dias tem que enfrentar um gigante. Que todo Israel, todo o exército de Israel, treinado para a guerra, estava morrendo de medo, inclusive o próprio rei Saul. E Davizinho vai sem arma, sem armadura, somente uma coisa dentro do coração: vontade de vencer, sabendo que ele não estava sozinho, que ele nunca esteve sozinho. Nunca, nunca. Você nunca esteve sozinho, meu filho, nunca. O Senhor nunca te abandonou. E às vezes que nós saímos do caminho, nós deixamos o caminho. E o Davi segue um campo, o campo da morte. Porque o Golias passava e dizia: tem homem aí?
Esse exército aí, tem algum homem aí que consegue me enfrentar? E quando eles põem Davizinho lá no meio para enfrentar, ele olha para ele e despreza. E diz: rapaz, eu sou cão, vocês vêm contra mim com pedra? Porventura eu sou um cachorro? E ele ri, como podem ter rido de você, como eles podem rir de mim, como eles podem rir de nós. Só que a mão que estava naquela funda, a mão que Davi talvez não conseguisse atingir o alvo, porque era difícil, ele estava todo cheio de armadura, mas a mão que levou a pontaria daquela pedra, a mão que esmagou o crânio do Golias, saiu da mão de um menininho de 12 anos. Então o que é que eu preciso? Soltar a pedra, acreditar. Porque qual é melhor? Você viver, você escapar e perder a terra prometida, ou você morrer lutando na causa do Senhor? Qual é melhor? Responde para mim, por favor, qual que é melhor? Responde. Viver ou morrer? Morrer com Cristo é melhor do que viver, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que perde a sua vida, encontra a sua vida. Irmãos, o evangelho é tudo contra, é tudo contrário. Quando as pessoas te aconselharem lá no mundo, você faz o contrário, que dá certo. Não, você tem que viver. Não, você tem que cuidar de você, que você é bonito demais. Não, você tem que curtir, cara, porque a vida é curta. Eles não falam isso pra gente? Curte aí, cara, a vida é curta. Eles não dizem pra você? E o Senhor está falando: ó, você tem que morrer. Se você quiser viver, você tem que morrer. E o Senhor está falando: não, você quer me seguir? Então pega a minha cruz, toma a sua cruz e vem me seguir. Mas nós queremos conforto, nós queremos subir de helicóptero, entendeu? Enquanto não entrar na terra prometida, o que é que nós temos pela frente? Deserto, escorpião, serpente, sede, fome. Isso aqui é rapidinho. Deus quer que a gente passe rápido, mas você quer ficar 40 anos aí é problema seu, não é problema de Deus. Amém? Vixe, que palavra difícil, hein? Todo mundo triste. Mas é palavra de vida, irmãos. É a palavra da verdade. Não, eu não ia contar esse testemunho, que fica parecendo que a gente está se engrandecendo. Mas a gente passa tanta luta, tanta dificuldade fazendo a obra, né, que eu achava também que era mais fácil. E aí, eu estou lá antes de ontem, acho que antes de ontem. Aí veio o Senhor, sentou na minha mesa, em sonho, eu estava sonhando. Ele olhou para mim. Todas as vezes que você tem uma visão de Jesus, você vê ele de uma roupa branca, eu não consigo ver o rosto, aquele negócio. Não, ele estava igual eu estou vendo você, meu filho. E ele falou assim: o que é que você quer saber? Eu fiquei tão apavorado que eu nem sabia o que perguntar, né, irmãos? E eu ia perguntando e ele ia respondendo. Eu nunca tive uma experiência tão linda como essa. Mas é nesse momento que você entende que você não está sozinho. O Senhor nunca te deixou sozinho. É que nós queremos que Ele carregue a nossa carga. É que nós queremos que Ele nos leve no caminho de carro. Nós acostumamos com o conforto. Mas Ele estava na minha mesa me perguntando o que eu queria saber. O Senhor está conosco. Vocês precisam acreditar nisso, irmãos. Vocês precisam acreditar nisso. O
Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou só. É que nós queremos que Ele percorra o caminho por nós, é que nós queremos que Ele derrube a muralha por nós, e que quando a gente for passar está tudo bem, e quando a gente for passar não precisa de usar os meus dons, e os meus talentos, as minhas armas, que quando a gente for passar já está tudo resolvido. Mas Deus nos escolheu como guerreiros, Deus nos escolheu como valentes, Deus nos escolheu para lutar a sua guerra, Deus nos escolheu para matar um leão, Deus nos escolheu para matar um urso, Deus nos escolheu para desafiar o gigante, Deus nos escolheu para vencer. Se fosse para Ele vencer por nós, irmão, não precisava. Então, vamos levar todo mundo para o céu, pronto, acabou. Mas você precisa vencer os seus gigantes, você precisa vencer a si mesmo, você precisa percorrer o caminho, você precisa andar no caminho. Não é difícil, irmão, escolher o caminho, é fácil. Escolher o caminho é muito fácil. Agora, permanecer nele, irmão, é duro. Não é para qualquer um, não. Segura, amarra essa calcinha mais em cima aí e fica duro, porque vai balançar, vai ter tempestade. E Jesus vai estar no barco dormindo. Você fala assim, tá doido? Tá vendo que a tempestade tá, né? E Jesus lá. Você fala, Jesus foi embora. Eu falei pro Luciano, falei, rapaz, tinha tempo que ele não vinha, mas agora ele veio na minha mesa. Jesus está no barco, irmãos. Jesus, ainda que ele esteja dormindo, as ondas não te submergirão, e o vale não vai te destruir, os ventos contrários não prevalecerão contra você, porque o Senhor está no barco. Quantos solavancos nós levamos este ano, quantas guerras nós travamos este ano, e nós estamos aqui, e nós vencemos, estamos aqui, porque Ele está conosco, porque Ele está conosco. Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Adora o nome de Jesus. Adora aí, adora o nome do Senhor aí. Porque Ele está no mar. Ele não nos abandonou. Ele nunca nos deixou, nunca, nunca, nem um dia da sua vida. Nos piores pecados do seu coração, Ele estava lá, te guardando. Pedro negou por 3 vezes, eu não conheço esse homem. Ele aparece para Pedro e diz, tu me amas, Pedro, por 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor pergunta, tu me amas? Quem sabe o Senhor está perguntando para alguém aqui nessa noite, tu me amas? Quem sabe o Senhor está te perguntando nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Tu que estás assentado no trono. Aleluia. E ao Cordeiro, oh, seja o louvor. Tu estás assentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra a ti, Senhor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos.